Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui na IET TV, a televisão do amor. Está a começar mais um programa Igreja na Igreja. Eu sou a missionária Arminda Antônio. Hoje vamos ouvir o que Deus transmite à sua igreja na voz de seu servo inspirado pelo Espírito de Deus. Lucas 2, versículos 25 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E eu quero pensar com vocês sobre o Natal, baseado neste texto que nós acabamos de ler. Porque me chama a atenção que na época de Natal, as pessoas fazem uma ginástica mental para fugirem de Cristo. Eles falam de paz, eles falam de esperança, e não querem falar daquele que é o único que pode lhes dar paz e esperança. Na verdade, aquele que é a razão de ser do Natal, Jesus Cristo. Billy Graham tem uma frase muito interessante. Vejam só essa frase que é atribuída a Billy Graham. Vou pedir para o Josué mostrar. Ele teria dito: o maior acontecimento da história não foi um homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que neste Natal as pessoas se lembrem disso. Jesus, o príncipe da paz, o Deus homem, o Deus Emanuel, se encarnou para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele próprio. Ele veio, viveu como homem, morreu por amor ao homem e ressuscitou por amor ao homem, para que nós, pela fé nele, tenhamos não apenas esperança, mas a vida eterna. Eu sei que algumas pessoas dizem: nós não sabemos qual foi a data exata que Jesus nasceu, não foi em dezembro, e até não comemoram o Natal. Eu particularmente sempre comemorei e sempre vou comemorar, porque embora de fato nós saibamos que o nascimento de Cristo não tenha ocorrido literalmente no dia 25 de dezembro, eu creio que é importante nós adotarmos pelo menos uma data no ano para adorarmos ao Senhor pela grandeza do sacrifício que Ele fez por nós, pela grandiosidade dessa obra maravilhosa dele ter se feito homem por amor a nós, para que nós nele tivéssemos esperança e vida eterna. Depois dessa introdução, eu quero então pensar com você, baseado no cântico de Simeão, em 3 lições que a história de Simeão nos ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição é: Jesus não é reconhecido por todas as pessoas. Veja só, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, versículo 25. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nessa época, havia um clamor em Jerusalém, um clamor messiânico. Já havia, você quando estudar a Bíblia, você vai ver, eles estavam naqueles 400 anos de silêncio. O cânon do Antigo Testamento já havia sido fechado, e os judeus estavam agora sob o jugo dos romanos.
e esperando ansiosamente pelo cumprimento das Escrituras e pela chegada do Messias. E infelizmente, de todos aqueles homens que estavam no templo aquele dia, apenas um teve a sensibilidade de reconhecer Jesus Cristo. E esse homem apenas reconheceu Jesus Cristo porque o próprio Espírito de Deus o iluminou e revelou a ele quem era o Messias. Da mesma forma, hoje em dia, milhões de pessoas estão até comemorando o Natal sem conhecer Jesus Cristo. Por quê? Somente aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo realmente reconhecem Jesus, o Messias, o Salvador. Por isso, você que está me assistindo, vocês que estão aqui, que reconhecem Jesus Cristo, assim como eu, como Senhor e Salvador, nós temos que louvar ao Senhor por essa maravilhosa graça que recebemos, de termos sido iluminados pelo Espírito Santo e podemos reconhecer em Cristo, em Jesus, o Messias. Nem todos reconhecerão o Senhor como Messias, apenas os justos, apenas os piedosos, apenas aqueles que, assim como Simeão, foram iluminados pelo Espírito Santo. Veja, versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, versículo 27, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino de Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, versículo 28, e louvou a Deus dizendo, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você também já viu a salvação de Deus? Eu, pela graça do Senhor, já vi. Eu reconheço em Cristo o Messias. E é por isso que eu vou adorá-lo mais uma vez neste Natal. Porque Ele é o Senhor e Salvador da humanidade. Ele é o meu Senhor e Salvador pessoal. E eu espero que você possa fazer o mesmo. E lembrando-se, nem todos terão esta percepção. Portanto, clamemos ao Senhor para que Ele abra os olhos dos seus eleitos, para que todos aqueles que foram predestinados pelo Senhor venham a louvar ao Senhor conosco. Uma outra lição que nós temos, aqui baseado no cântico de Simeão, é que só Jesus Cristo é a salvação. Versículo 30, nós acabamos de ler e vamos ler novamente. Simeão disse, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ele complementa, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Me chama a atenção quando nós lemos esse texto e vemos no versículo 31, Simeão dizendo, a qual preparaste diante de todos os povos. Versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos. A salvação, amados, de Jesus Cristo é apresentada para todos os povos. Inclusive, um dos sinais que o retorno do Senhor é iminente é quando, de fato, o Evangelho tiver sido pregado a todas as nações. Por isso, no dia do julgamento, ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer, eu não sabia que Cristo era a salvação. Será apresentado, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. E não apenas para um grupo de pessoas, mas para toda a humanidade, para os gentios, aqueles que, como eu, não são de descendência judaica, e também para o povo de Israel. Todos recebem do Senhor a possibilidade de serem salvos. Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor recebem a possibilidade de serem salvos em Cristo Jesus. Salvação só em Jesus Cristo. E a última lição desta noite. Jesus Cristo é a pedra angular das nossas vidas. Versículo 34 a 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína
como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E entre uma frase e outra, há um parênteses onde ele se dirige a Maria, dizendo: e também uma espada traspassará a tua própria alma, se referindo ao sofrimento que ela sentiria ao ver o seu filho, o Deus homem, pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade ao ser crucificado naquele madeiro. Jesus é a pedra angular. O que isso significa? Veja comigo. A Bíblia nos diz no Salmo 118, versículos 22 e 23, o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, ou a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Marcos, capítulo 12, versículos 10 a 12, assim diz, registrando as palavras do Senhor Jesus Cristo: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Mais um debate que o Senhor teve com os religiosos da sua época. E por fim, eu peço que você leia rapidamente comigo Atos 4, versículos 11 e 12. Agora, registrando aqui as palavras de Pedro: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre vós, homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A pedra angular, aquela sobre a qual a construção é realizada, esse é Jesus Cristo, o Messias. Jesus é a pedra angular porque, como lemos aqui no texto do Cântico de Simeão, nós vemos Simeão dizendo que a partir de Jesus, mudanças radicais ocorreriam na vida do ser humano. Veja que ele diz, versículo 34, esse menino está destinado para a ruína e para levantamento de muitos em Israel. Para a ruína dos incrédulos. Por isso que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amados, diante de Jesus Cristo, não há como você ficar inerte. Ou você aceita o que o Senhor disse a respeito dele próprio e a sua mensagem, ou você o despreza. E haverá consequências, tanto para aqueles que aceitarem o Senhor Jesus como Messias e a sua mensagem, como para aqueles que não o aceitarem e rejeitarem a sua mensagem. Para aqueles, assim como nós, que aceitam a mensagem de Cristo e que entendem que o Senhor é o Messias, nos está separada e preparada a glória, a vida eterna, o perdão eterno dos nossos pecados, uma nova vida em Cristo Jesus.
Porém, para aqueles que não aceitam a mensagem de Cristo, essa pedra angular acaba se transformando numa pedra de tropeço. E para eles, haverá a ruína eterna, a condenação eterna, o inferno, porque rejeitaram o único Filho de Deus, o Messias. Jesus é tão importante na história, que mesmo a contragosto de muitos, a história humana foi dividida a partir da sua vinda à Terra, antes e depois de Cristo. Por mais que algumas culturas insistam em tentar promover o seu calendário, acaba ainda ficando restrito à sua própria cultura. Mas em termos mundiais, até para aqueles que não creem em Cristo, eles têm que submeter a pessoa do Senhor, no sentido de que a história, ela confirma que Cristo veio ao mundo, que o Messias veio à Terra. Cabe agora você crer ou não crer na sua mensagem. Por isso, eu sei, existem humoristas, e você sabe do que eu estou falando, que zombam do Senhor, que fazem programas zombando do Senhor Jesus Cristo. Isso não afeta a minha fé, de modo algum. E entendo que você também, meu irmão, não deve ter a sua fé afetada por causa disso, porque a nossa fé não está alicerçada em alguém que não seja digno. A nossa fé está alicerçada no próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, na sua palavra. Não está alicerçada no que os outros pensam dele, mas no que ele diz de si próprio. Que Deus tenha misericórdia daquelas vidas, porque eles pagarão pelo que estão fazendo neste momento, mas não serei eu a cobrar deles, porque não sou eu que tenho que proteger o meu Deus, é o meu Deus que me protege. Ele é o Todo-Poderoso. A nós cabe apenas clamar pela sua misericórdia sobre essas vidas, para que, dentro da sua vontade soberana, se há ali a boa terra no coração de algum deles, que eles venham se converter ao Senhor, assim como nós nos convertemos um dia. Jesus é alvo de contradição também, porque algumas pessoas como nós reconhecem nele o Messias, e outras, como esses humoristas que eu mencionei, não conseguem ver a divindade de Cristo. Eles leem e não entendem. Eles leem e não conseguem ver no Senhor a pessoa que Ele realmente é. Para você ter uma ideia do poder que há no nome de Jesus, perceba algo. Quando você vai evangelizar alguém, e se você disser assim, Deus, não haverá grandes problemas. Você pode falar o nome de Deus que as pessoas recebem. Agora experimente usar o nome de Jesus. Você vai ver uma divisão de águas naquele momento. Este nome tem poder. Simeão disse, este menino, ele vai ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Por isso, amado, no início eu disse deste tópico, Jesus é a pedra angular. Tamanha a sua importância para a construção das nossas vidas. Sem Ele, não há reconstrução na vida de ninguém. Sem Ele, não há nova criatura. Sem Ele não há Natal, sem Ele não há igreja, Ele é o cabeça da igreja. Sem Ele não há salvação para a humanidade. E diante dEle, os nossos pensamentos, o que está mais íntimo dos nossos corações, se manifesta. A opinião pessoal que eu tenho sobre Cristo manifesta o que eu trago no íntimo da minha alma. A opinião que você tem sobre Jesus Cristo manifesta o que você tem no íntimo da sua alma. Neste Natal, eu sugiro que você faça uma reflexão profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que você pense em por que você o reconhece como Messias, ou por que você não o reconhece como Messias.
Que neste Natal você possa pegar uma Bíblia, abrir em texto como este que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 2, e que você comece a meditar. E que você possa agradecer a Deus por ver em Cristo a salvação. Ou perguntar a Ele, por que eu não consigo ver? E clamar para que Ele abra os seus olhos. Que a sua vida seja construída a partir da pedra angular que é Cristo Jesus. Para que a pedra angular não se transforme em uma pedra de tropeço na sua vida. Amém. O Natal é ou não uma celebração cristã? É pecado celebrar o Natal como Igreja de Cristo? Se o nascimento de Cristo é tão importante para os cristãos, como devemos celebrar? Escreva aqui o seu comentário e dê a sua opinião. O Natal é a data mais importante para os cristãos. Se é uma data em que, de fato, Jesus nasceu ou não, vamos nos focar na verdade. Que Ele nasceu, morreu e ressuscitou por todos aqueles que nele creem, para que, por meio dele, todos tenham a vida eterna. Então, desfrute de um feliz Natal e celebre o nascimento de Cristo Jesus, que nos religou a Deus Pai. Este é o programa de hoje, Igreja na Igreja. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A paz do Senhor seja convosco. Ombemboa e Kalelene.